e a oração do louvor a Deus e da fraternidade entre os irmãos. Celebremos com fé e de pé recebemos a equipe celebrativa cantando. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Que alegria nos encontrarmos para celebrarmos a festa do nosso padroeiro, São João Batista, nesta comunidade onde tudo começou, onde o nosso município começou. E nessa alegria de estarmos reunidos, trazendo sobre nós o sinal do cristão cantando. Bendito seja Deus, que nos ama com o seu amor misericordioso. Peçamos perdão a Deus pelas vezes em que não olhamos para a fragilidade dos nossos irmãos. Peçamos perdão a Deus pelas vezes em que colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Reconhecendo os nossos pecados, clamemos a misericórdia do Pai cantando. Mas
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Estamos em festa ao nosso padroeiro São João Batista, o precursor. Por isso, entoemos com alegria o nosso hino de louvor a Deus, cantando. No seu coração, apresenta o teu pedido, a tua intenção, aquilo pelo qual você reza. Apresenta a tua família, esta comunidade, o seu serviço, o seu ministério da igreja, acolhendo também as intenções que são apresentadas no altar do Senhor. Rezando de modo especial pela alma de João Vitor Batista Lima, 7º dia de falecido, por Antônio Costa, 3 anos de falecido, e por Francisco Pereira de Moraes, 8 meses de falecido. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos com atenção a liturgia da palavra. Anunciemos gratuitamente o Evangelho de Deus. Ouçamos com muita atenção as Santas Leituras. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios.
Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, meus irmãos. Na liturgia de hoje, desta quinta-feira, nós vemos esta carta, na primeira leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, e pelo conteúdo dessa carta, nós vemos aqui um certo ar de tristeza, um certo ar de ironia também da parte de São Paulo com os coríntios. Por quê? Porque São Paulo passou por aquela comunidade evangelizando, apresentando a palavra de Deus, apresentando o Cristo vivo através da palavra de Deus, e como ele mesmo vai dizer: fui eu que desposei vocês, fui eu que apresentei vocês a Cristo. Ele vai dizer como se a igreja de Corinto sendo uma noiva, e ele fez a intermédio entre Cristo e a sua esposa, a igreja de Corinto. Mas a tristeza e a ironia que Paulo vai fazer é porque outras pessoas vão passar por Corinto e desfazer tudo aquilo que Paulo havia dito, tudo aquilo que Paulo havia ensinado, pregando um falso evangelho, pregando um falso Cristo, um Cristo que não era o Cristo que Paulo havia pregado. E aí Paulo até usa uma ironia, ele vai dizer: esses super apóstolos, esses apóstolos falsos, vão apresentar um evangelho que eu não ensinei a vocês. Então, essa tristeza de Paulo era pelo fato de tudo que ele tinha feito, tudo que ele havia construído até aquele momento, ver que de repente aquelas pessoas estavam indo na contramão, estavam indo na direção contrária, porque o evangelho que Paulo ensinava, para muitos ali, era considerado como algo pesado demais. E eles se iludiram com o outro evangelho, que era mais leve, mais permissivo, Então, havia essa diferença. E Paulo, então, fica chateado com aquela comunidade. Mas vejam, como o Evangelho, o Salmo responsorial vai dizer, são as obras. Aqui no Salmo responsorial ele vai dizer: vossas obras, ó Senhor, são verdades e são justiça. É exatamente pelas obras
que nós conhecemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. É pelas obras. Porque o próprio Evangelho vai dizer: de uma árvore ruim não pode sair bons frutos. Se aquilo que é ensinado não for segundo a vontade de Deus, se não for para a edificação do reino de Deus, não vai para frente. Não vai para frente. Então, tudo aquilo que a gente fala, que a gente prega, tudo aquilo que a gente vivencia, tem que estar alinhado, em primeiro lugar, com a palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus. E como que isso acontece? Através dos seus mandamentos. São os mandamentos do Senhor, são os mandamentos da igreja que orientam a nossa caminhada para que nós não saiamos da vontade de Deus. E aí, veja, Jesus no Evangelho vai ensinar então aquele povo a oração do Pai Nosso. Vai ensinar aquele povo a tratar Deus, o seu Pai, como o Pai amoroso, o Paizinho, o Papai. Palavras doces, palavras leves, para se referir a Deus. Santo Agostinho vai dizer que o Pai Nosso é a mais bela oração, porque pelo Pai Nosso, nós, na primeira parte, louvamos e glorificamos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós honramos o nosso Pai. E depois vem os pedidos, né? Mas veja, os pedidos sempre estão relacionados, ligados à nossa relação com Deus e à nossa relação com os irmãos. Ou seja, quais foram as duas leis, os dois mandamentos que Jesus deixou para nós? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. Sinal da cruz. É o Pai Nosso que nos ensina. Porque do que não nos adianta pedir perdão a Deus, pedir que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos livre das tentações, se eu não perdoo o pecado do meu irmão que está do outro lado. Se eu também não faço a minha parte. Então não adianta somente eu ficar, como Jesus vai dizer, como os pagãos, rezando como os pagãos, pedindo que Deus, usando palavras mirabolantes, bonitas, lindas, se na verdade o nosso coração não está repleto do amor que deveria estar. São palavras que saem da boca para fora. É preciso que o nosso coração esteja também cheio do amor, esteja realmente sintonizado com Deus, para que Ele possa ouvir a nossa oração. Então, às vezes, tem pessoas que dizem: ai, Senhor, perdoa esse meu pecado, eu cometi esse pecado. Mas olha, Senhor, eu vou, mas eu não perdoo fulano de tal, porque fulano de tal fez isso comigo, eu prefiro morrer, mas eu não perdoo. Coitado, está acabando a própria sepultura, está acabando a própria condenação. Então, como é que você quer que Deus perdoe o seu pecado se você está dizendo para Ele que vai morrer e vai perdoar a fulana, ciclano, que fez isso, que fez aquilo com você? Então, quando nós olhamos para a imagem de São João Batista, quando nós celebramos a festa de um padroeiro, é para que nós possamos olhar para o padroeiro, para a imagem do padroeiro, como se nós estivéssemos olhando para o espelho e olhando para as virtudes daquele santo, daquele padroeiro,
nós possamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, as virtudes dele. Quando nós olhamos para São João Batista, o que nós vemos? Nós vemos um homem humilde, nós vemos um homem simples, nós vemos um homem que colocou a vontade de Deus à frente da sua própria vontade. E qual era a vontade de Deus? Que ele preparasse os caminhos para Jesus. Ele foi aquele que preparou os caminhos para que Jesus pudesse vir. E ele entendeu que ele não era o Messias, mas o papel dele era apontar para aquele que era o próprio Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos e celebramos São João Batista, devemos também ter esse mesmo amor que ele teve a Deus, essa mesma obediência, essa mesma humildade, essa mesma simplicidade, para que, ao anunciar Jesus Cristo através da palavra, as pessoas não nos vejam, mas vejam o próprio Cristo Jesus, que nós anunciamos, que nós apresentamos. Hoje, coincidentemente, a igreja também celebra o martírio de dois santos, São João Fischer e São Tomás More, dois santos que viveram na Inglaterra, um leigo e um bispo da Igreja Católica. Os ambos viveram no século XVI e foram martirizados. Por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus, preferiram morrer a trair a vontade de Deus do que trair a igreja. Ou seja, eles foram fiéis até o fim. No século XVI, na Inglaterra havia um rei chamado Henrique VIII. E o rei Henrique VIII era casado e tinha uma filha. Só que ele queria ter um filho para ser o sucessor dele, o herdeiro dele no trono da Inglaterra. E ele então teve um caso com uma mulher que era próxima à rainha, era ama, ajudava, estava próxima à rainha. E ele queria então que a igreja anulasse o seu matrimônio. Ele queria que o Papa anulasse o seu matrimônio para que ele pudesse casar com a amante. Como a igreja não anulou, porque o casamento era válido, ele então separou-se da igreja católica, criando a igreja anglicana, que hoje existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, perdão, que hoje existe na Inglaterra. Hoje, o rei da Inglaterra é também o chefe da igreja anglicana. Nós vimos agora há pouco a posse do rei Charles, e ele é tratado como um ser divino, ungido, inclusive com óleo, pelo cardeal lá da igreja anglicana. Porque a partir daquele momento ele não é só rei da Inglaterra, ele é o chefe maior da igreja anglicana, no lugar do Papa. Então, veja, quando a coisa está boa do nosso lado, eu sou católico, apostólico, romano. Quando o negócio não está bom, vixe, a igreja está errada, eu é que estou certo. Quando ele viu que o negócio estava indo contra o interesse dele, ele tratou de criar uma igreja para ele, uma religião para ele, para atender a sua vontade. Então, o que aconteceu? O bispo John Fisher foi contrário a ele, se revoltou contra ele, e foi a favor da igreja católica e a favor do Papa. E aí ele mandou cortar a cabeça de John Fisher e mandou cortar a cabeça também de Thomas More, porque se opuseram, ambos se opuseram à sua decisão.
E também ele mandou matar a rainha para poder casar com a sua amante. Ou seja, em primeiro lugar, colocou a vontade de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, celebrando São João Batista, colocar em primeiro lugar a vontade de Deus na nossa vida. Que nós possamos seguir o exemplo desse santo, na humildade e na simplicidade, porque é na humildade e na simplicidade que nós conseguimos identificar a vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com fé e confiança, apresentemos os nossos pedidos, as nossas preces, tudo aquilo que nós trazemos nesta noite de novenário e de festa dedicada a São João Batista. E ao final de cada prece, a nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o mundo seja justo e fraterno, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossas comunidades cristãs sejam cidades de igualdade, de amor recíproco, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a prática do bem ilumine no mundo, da sociedade, das comunidades, toda forma de inimizade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os que governam os povos e nações se dediquem à construção da paz, orem com cuidado para os que sofrem pela fome, pela extrema miséria, pelos males da guerra, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pela nossa igreja, pelo nosso Papa, pelo nosso bispo, seus bispos auxiliares, por todos os leves, para que sejam homens obedientes à vontade de Deus, para que coloquem em primeiro lugar a vontade de Deus na sua vida. Rezemos pelos nossos padres, pelo nosso Papa, pelos nossos vigários e por todos nós, para que nunca saiamos dos caminhos do Senhor. Acolhe, Deus de bondade, todos os nossos pedidos, todas as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos a Deus os nossos dons cantando. Sobre o mar, em alto mar, o céu começa a clarear, a rua dele está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre tantos corações uma rede dançará. Do lado a vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Do lado a vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Rezemos com amor e confiança a oração que hoje o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Mas não rezemos somente da boca para fora, rezemos meditando cada palavra que saia da nossa boca.
Rezemos juntos. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O Senhor Jesus Cristo está presente no altar rocha consagrado, pão vivo descido do céu. Peçamos a Ele a paz na nossa família, a paz na nossa comunidade, a paz neste mundo repleto de guerras, onde cada um busca satisfazer a sua vontade, onde cada um busca viver o seu prazer, o seu bem-estar, e não se preocupa com o outro. É por isso que há tanta violência, tanta injustiça, tanta pobreza, porque cada um só pensa em si. Peçamos a Ele esta paz, a paz que vem de Deus. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, que nos deixe a paz e nos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas atendei a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Presente do amor sem
fazei que realize também a comunhão na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um minuto para os avisos da comunidade. Boa noite, meu povo de Deus. Isso. É isso, né? Então, hoje já é a penúltima noite, né? A penúltima, depois a última. Já está chegando no final do festejo do nosso padroeiro, né? São Batista. E é isso, né? Agradecer hoje por mais essa noite novenária, né? A você que veio celebrar conosco, a você que veio viver esse momento conosco. E agradecer de forma especial às comunidades que hoje vieram servir, o pessoal do Novo Parque da Seca, Nossa Senhora Aparecida, e do nosso São Francisco Piracó, né? E também a Pastoral do Batismo, que hoje, a Pastoral do Batismo aqui da comunidade, da outra banda que hoje conduziu a novena, né? E em especial o nosso diácono, nosso diácono, também percebendo que está chegando um momento. Muito obrigado, meu professor Cínio, por essa belíssima celebração, que eu achei muito prazerosa mesmo. O nosso ministro da Sagrada Eucaristia. Para esse povo de Deus, uma salva de palmas, para que que serve tão bem a missão que Deus nos enviou. É isso? E avisar que após a Santa Celebração, nós temos na nossa parte social hoje ali na barraca. Você passa lá para ver o que é que tem hoje especial, as construções que estão lá disponíveis para você encher a barriga. Então, né, a fortalecer o Espírito Santo, agora vamos fortalecer o nosso corpo, não é isso? E também em seguida vai ter uma apresentação da quadrilha da terceira idade, então você possa também prestigiar esse momento depois da celebração. A pedido vai demorar muito, certo? Fica aí o convite. Agradecer aqui a Lisboa, também pelo canto de hoje. Avisar que na próxima sexta-feira, né, conhecido como amanhã também, né, que é 23, vai ter o tradicional leilão após a celebração. Então você está convidado. Quem ainda não trouxe a prenda, se vem para o leilão, amanhã ainda é tempo. Então você traz a prenda e vem arrematar, né? Arrematar o colega e que o colega vai trazer, e se você a sua também, que você traz, certo? Tem o convite no sábado, nós temos um momento especial, às 7 horas da manhã, vamos ter uma caminhada aqui nas ruas da próxima igreja, certo? Com as crianças do catecismo participando deste momento, aqui do catecismo aqui da São João Batista, aqui da capela também de São Pedro, e você também está convidado a participar deste momento conosco, né? Fazer essa caminhada bem cedinho. Depois da caminhada teremos a celebração da palavra, e após a celebração, aquele cafezinho partilhado. Ao invés de você tomar o cafezinho em casa, você traz e toma aqui com a gente, certo? Fica esse convite às 7 horas da manhã, no sábado, dia 24, dia do nosso padroeiro. E à noite, às 7 horas da noite, né, vai ter o encerramento, né, 6h30 a procissão, também saindo aqui pelas ruas da outra banda, e em seguida a Santa Missa de encerramento dos nossos festejos, que está deixando aquela pontinha de saudade. Então é isso, fique com Deus, uma boa noite. Sim, não vamos esquecer do envelope, né? Adicionar o envelope, né, que já tem nas comunidades este ano. Eu e a minha digníssima aqui, vamos doar um bolo. O bolo é grande, pessoal. Vai ter que chamar fretar um carro para levar. A família tem que ser uma família grande, que vai passar sempre comendo bolo, viu? É um bolo especial, está sendo feito com muito carinho, viu? Digo lá, começou a fazer hoje, a mulher lá, né? Até sábado que a gente vai terminar, viu? Então você pega o envelopezinho ali, bota lá acima de R$2, acima de R$2 a envelope, aí coloca dentro da urnazinha que no sábado, após a Santa Missa de encerramento, será feito o sorteio. Então, boa sorte para quem participar, e fique com Deus, uma boa noite é com você, meu irmão.
Quero agradecer o convite da comunidade para celebrar mais uma vez aqui com vocês. Quero agradecer a todos que nos ajudaram no serviço do altar, ministras, leitores, Ministério de Música, comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Novo Parque Aracema, comunidade de Pirapora, de São Francisco. E quero pedir também as orações de vocês, né? Porque como o Marquinhos falou, o processo para a minha ordenação está caminhando, está mais próximo. E quem sabe aí no próximo ano a gente está celebrando aqui já ordenado, como ministro ordenado da igreja, para servir melhor a igreja de Cristo. Vamos nos preparar para receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Depois de passar ali na barraquinha, comer um pratinho, tomar um refrigerante, vamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus!